Boa noite, querida igreja. É um prazer imenso poder ver a Igreja de Deus hoje repleta de irmãos e irmãs que se dignaram estar aqui na presença de Deus para ouvir mais sobre a sua palavra. Irmã Amália, que belíssima música. Muito obrigado. Poder ouvir cantar sobre o nosso Cristo, Jesus e Salvador, é um privilégio sem igual. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que muitas mais pessoas possam ser abençoadas pelo ministério de louvor que tem. Certo dia eu cheguei a casa e disse para minha esposa: Amor, eu sinto que Deus me está a chamar para ser pastor. Eu vou estudar teologia e vou largar o emprego já. O emprego que eu já estava há mais de 10 anos e eu vou largar tudo porque tenho que tornar-me pastor. Como os irmãos devem imaginar, isto não correu nada bem. Quer dizer, de todas as formas possíveis para comunicar uma grande notícia, eu escolhi a pior delas, porque foi associar, quero ser pastor, vou largar o emprego. E ela olha para mim, o que é que nós vamos comer? E pronto, eu não sei. Claro que isso não correu bem. Mas com o nosso Deus é tão bom. Depois de muita oração, depois de muita dedicação, conseguimos compreender como família que de facto era para isto que Deus me estava a chamar. E aceitamos e abraçamos o desafio. Então matriculei-me na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos da América, em que estou a fazer um mestrado em divindades e, ao mesmo tempo, em simultâneo, uma licenciatura em teologia, 2 em 1. E tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha. Mas a primeira coisa que eu percebi quando cheguei em Andrews é que eu não sabia nada sobre Bíblia. Eu fui tão convencido que já era um estudioso da Bíblia, que conhecia alguma coisa, e logo nas primeiras aulas eu percebi que nada sei. Então eu disse, amor, há 3 coisas que eu não vou falar enquanto não estudar. Eu não vou falar sobre santuário, sobre Daniel e muito menos sobre Apocalipse. Eu estar aqui na presença dos irmãos para falar sobre o amor de Cristo em Apocalipse, isso quer dizer que pelo menos já estudei Apocalipse. E ao estudar o livro de Apocalipse de uma forma mais profunda, percebi que aquele mito, a mistificação que eu mesmo tinha, que o Apocalipse era um livro difícil de compreender, com muita simbologia e até algumas vezes mesmo assustador. Bestas, animais com muitas cabeças e tudo aquilo era tão assustador. E eu percebi que o Apocalipse não é nada disso. O Apocalipse é simples e exclusivamente uma carta de amor do nosso amado Cristo para nós. E eu quero que os irmãos consigam sentir e compreender o mesmo que eu percebi estudando ele de uma forma muito, mas muito minuciosa. É que se nós formos logo ao primeiro capítulo de Apocalipse e ler os primeiros versos, logo já ficamos com uma ideia de que esse livro se trata. Apocalipse 1, versículos 1 a 3, nos diz o seguinte. Eu vou ler na versão que eu tenho em mão, mas os irmãos poderão acompanhar no que está sendo projetado na sala.
revelação de Jesus Cristo que de Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Este é um dos poucos livros que logo a princípio nós sabemos quem foi o autor, sobre o que ele escreveu e por que ele escreveu. Mas o que mais nós podemos perceber? Primeiro é compreender quem é João. Muitos debatem e perguntam se é João o discípulo ou é um outro. Os estudos nos indicam que é João o discípulo, amado, que escreveu o livro do Apocalipse. E por que ele o escreveu? Porque Jesus queria revelar-se. Então nós conseguimos perceber que o nosso Deus tem a vontade extrema de continuar a revelar-se para nós. E por que João naquela altura? Nós, quando continuamos a ler os versos ainda do capítulo 1, vamos compreender que João estava em Patmos, numa ilha que ficava no mar Egeu, cerca de 55 quilômetros de distância da atual Turquia. É uma ilha tão grande, tão grande, tão grande, que só tem 45 quilômetros quadrados. É pequena a ilha. Tudo que João conseguia ouvir à volta era o som de águas. Por isso é que João usa muita metáfora falando como o som de muitas águas. E para João, quando ele recebe essa revelação, ele estava num contexto que o mar o separava da convivência que as pessoas tinham. Que ele tinha com as pessoas, essa convivência não existia. Por isso é que quando vamos para o final do livro do Apocalipse, ele vê a visão da nova terra, da terra renovada, ele claramente diz, e o mar não mais existirá. Quando eu li esta parte, eu compreendi. Porque, mais uma vez, conversando eu com a minha esposa, eu dizia, olha, amor, eu já tenho um plano perfeito de reforma. O meu plano perfeito, quando eu for reformado, vamos arranjar um barco e vamos poder navegar. Isto antes de eu começar a trabalhar numa instalação petrolífera offshore, da qual tive lá mais de 11 anos, e tive que fazer travessias de barcos. E eu percebi que eu não lido bem com barcos. Era uma tortura. Cada vez que eu imaginava que estou a ir para o trabalho, ou estou a sair do trabalho e ter que entrar para um catamarã, por mais confortável que ele seja, e eu hoje nem sequer posso ouvir falar de barco. Imaginem que até falar travessia do Barreiro para Lisboa e vice-versa, se eu puder, eu vou de comboio ou vou de outro carro. Não me falo de barco. Então, consegui compreender quando João diz que quando veio a nova terra, o mar já lá não estava. Porque aquelas que são as nossas experiências más, nós não queremos repeti-las. Mais um elemento. João, quando escreveu o seu livro, era uma altura em que a igreja estava mais ou menos no final do primeiro século. Já quase todos, se não todos os discípulos que viram Jesus ou receberam revelação direta de Jesus, como foi o caso de Paulo, já não estavam vivos. João era dos poucos que ainda estava vivo e estava preso, não com convívio com os irmãos. E as igrejas da Ásia Menor, nos tempos antigos, começaram a debater-se com muitos problemas. Foi ali
que Jesus decide aparecer a João e revela-se para ele, para que João pudesse compreender as coisas que estavam por acontecer. Mas logo no capítulo 3 há uma menção de que bem-aventurados que leem, os que ouvem e põem em prática as palavras desta profecia. Porque naquela altura os livros não eram como nós conhecemos hoje, físicos ou em forma digital, mas eram rolos. E não era possível ter um rolo para cada uma das pessoas. Era um rolo, então teria uma pessoa a ler e a maior parte da congregação estaria simplesmente a ouvir. E por que essa bem-aventurança é dita? Porque aqueles que ouvem ou os que leem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas vão ser abençoados. Agora eu pergunto, nós lemos ao livro do Apocalipse. Será que entendemos da forma que deveríamos entender? Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, temos 4 grandes escolas para poder entender aquilo que vem escrito. Os primeiros são chamados de historicistas. Eles acreditam que tudo o que está no livro de Apocalipse faz parte de um contexto passado. Tudo foi única e exclusivamente baseado para o tempo de João, para a Ásia Menor e as igrejas que lá estavam. E se nós formos ao versículo 11, ainda no capítulo 1, nos diz assim, dizendo o que vês, no capítulo 11, o versículo 11 do capítulo 1 diz, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De alguma forma, eles não estão de todo errados. A mensagem que foi escrita foi direcionada para essas igrejas. Mas também quando nós estudamos o livro do Apocalipse, encontramos referência de que existirá um novo céu e uma nova terra. Isso não foi no tempo de João. Quer dizer que esse extremo de achar que tudo que está no livro de Apocalipse foi única e exclusivamente para o passado, não é realístico e não é completo. Existem outros que são os futuristas. Ao contrário dos historicistas, os futuristas acreditam que tudo que está em Apocalipse vai acontecer no futuro. Acham que as igrejas de Éfeso e as outras são não mais senão referências proféticas de igrejas que vão acontecer no futuro. Nada acontecendo no tempo de João. E mais uma vez nós compreendemos, apesar de que no verso 3 é claro que nos diz que esse é um livro de profecia, mas nem tudo era para o futuro. Algumas coisas eram para o presente nos dias de João. Então essa vertente também não é completa em si só. E surgem os outros, os idealistas. Os idealistas acham que tudo é simbólico e tudo tem uma questão que deverá ser interpretada de forma clara. Se nós fôssemos para o livro de Apocalipse, no capítulo 7, e os irmãos poderão ler quando forem para casa, nós encontramos referência dos 144 mil. É literal ou é figurado? Essa é a questão. Mas há uma interpretação correta desse texto, logo nos vai dar a ideia de que há uma parte que é literal e outra parte que é profética. Mas, mais uma vez, o idealismo por si só não compreende. E agora a quarta, e é aquela que eu acredito, é a versão historicista, que acredita
que o livro de Apocalipse foi escrito tanto para o povo no tempo de João, como para todos os cristãos que existiriam até o fim do tempo. E eu acredito nela. Mas por que eu acredito? Será que eu estou certo na minha crença? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, nos responde. Versículo 19 do capítulo 1 de Apocalipse nos diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. O que é que João viu? Vamos ler mais uma vez juntos. Escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. O que é que João viu? As coisas que vão acontecer. João viu em visão Jesus falando com ele. E Jesus, ao falar com ele, falou das coisas que são para o seu tempo e das coisas que hão de vir. Logo, nós temos a compreensão que o próprio livro de Apocalipse foi escrito primeiramente para as 7 igrejas. Mas essas 7 igrejas não receberam cartas individuais. Foi um rolo único, em que estava escrito as mensagens das 7 igrejas, e estava também escrito todo o livro de Apocalipse num único rolo. Quer dizer que estas 7 igrejas, apesar de serem as primeiras receptoras desta mensagem para o seu próprio tempo, também esta mesma mensagem seria aplicável para as várias igrejas que poderiam surgir ao longo de todo o tempo. Tal como o livro de João, de Mateus ou de Isaías, que todos os livros na Bíblia, de alguma forma, tiveram um leitor primário, mas as suas palavras são de aplicação atemporal, porque todos nós, ao longo do tempo, podemos conseguir aprender e compreender dessas palavras. Foi então que, analisando o livro de Apocalipse de um todo, consegui perceber o seguinte: o livro de Apocalipse é dividido em 3 grandes partes. Tomem nota. Ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1, do versículo 9, até o capítulo 3, o versículo 22. Neste enquadramento, nós vamos ter a mensagem para as 7 igrejas. E repito, apesar de que elas foram as primeiras receptoras da mensagem, mas isso poderá se aplicar a muitas outras igrejas que surgiram depois do tempo de João. Depois nós vamos para a segunda grande parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11. O capítulo 4 até o capítulo 11 é a parte mais histórica do livro de Apocalipse, que descreve as coisas que haviam de vir depois do tempo de João até antes do fim do tempo. E a terceira e grande parte do livro de Apocalipse, que começa no capítulo
12 e vai até o capítulo 22. O versículo 5 descreve os eventos escatológicos. O que são eventos escatológicos? São os eventos associados aos tempos do fim. E quando nós vamos ler um passo mais adiante, nestas grandes divisões, todas elas têm uma característica em comum. Todas elas começam com uma visão de Jesus Cristo. Quando nós vamos para o capítulo 1, do versículo 9 até ao versículo 20, nós temos a primeira grande visão de Jesus, que vai dar a introdução de quem é este que quer se revelar para João. João o conhecia, João sabia quem ele era, mas esta visão, depois de escrita, deu a possibilidade que cada uma das 7 igrejas, quando viesse receber a mensagem, assim o compreendia. No capítulo 4 tem outra grande visão de Jesus e no capítulo 12 tem outra grande visão de Jesus. Nós estudaremos algum dos elementos associados com estas divisões do livro de Apocalipse. E quando eu estudava essa parte, refletia comigo, lembrei-me do meu professor de matemática, da 5ª classe, que dizia para mim: Jeremias, sim, professor, você sabe que pedras grandes não deixam cair ninguém. Ok? Sim, professor, eu sei. Mas pedras pequenas deixam cair até caminhões. Professor, o que é que isso quer dizer? Se você não prestar atenção nos pequenos pormenores, não vais conseguir perceber a beleza das coisas. E quando são obstáculos grandes, todos nós estamos atentos e desviamos. Os obstáculos pequenos nós queremos passar por cima e nos perdemos a visão. E para nós compreendermos essa beleza dos detalhes pequenos, eu queria que os irmãos pudessem ler comigo o versículo 20. No final da primeira grande visão sobre Cristo, queria cobrir então a mensagem que a seguir viria para as 7 igrejas. Nós encontramos ali pormenores, pedras pequenas, que se nós não as percebemos, não vamos conseguir. Versículo 20, que diz o seguinte: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok. O que é que isso quer dizer? Onde é que estão as pedras pequenas? As pedras pequenas, os detalhes é que todos os primeiros leitores do livro de Apocalipse conheciam muito bem o Velho Testamento. E eles sabiam que isso era uma referência ao sumo sacerdote, que ia cuidar das velas acesas, das chamas acesas, das luzes acesas que estavam dentro do santuário. Ele, quando lá entrava, cuidava de cada luz e fazia com que essas luzes continuassem acesas o tempo todo. Quer dizer que o Jesus que quer se revelar para nós hoje é aquele que quer chegar à nossa vida, conhecendo as nossas necessidades e nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Este
é o Deus de amor. Este é o Cristo que quer se revelar de forma pessoal. Eu vou convidar a irmã Amália para poder cantar. Enquanto a irmã Amália puder cantar, eu queria que cada um de nós, onde estivesse, pudesse refletir se quer aceitar que Deus se revele na sua vida, porque Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece por onde nós passamos e Ele quer que nós que o compreendamos da mesma forma como Ele nos conhece e nos compreende. Somente o que agrada ao teu querer, o teu amor me alcançou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí. Chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces o teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, do mal já caminhei e me ofereces o teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, te louvo. Senhor, te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre.
Quem gostaria de poder decidir hoje receber essa revelação pessoal de Deus? Renovar o compromisso em poder deixar que Deus revele a sua vontade. Se alguém quiser fazê-lo, eu convidava se colocasse em pé, que eu quero orar por si. Oremos. Querido, amado Deus, o Senhor é testemunha. Os teus filhos, as tuas filhas, as tuas crianças colocaram-se em pé na tua presença como sinal de compromisso de que querem receber a tua revelação de forma pessoal, ó Pai. Derrama o teu Santo Espírito para cada um que tomou este voto. Que o Senhor abençoe e que o Senhor os guarde. E que o Senhor permita que eles cresçam na tua palavra. É tudo que suplico e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.